Fala pessoal, hoje eu tô aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar dos 10 fósseis de várias criaturas pré-históricas. Não vai ter planta, tá? Talvez pode ter um vídeo dos 5 fósseis mais bem preservados de planta, mas esse aqui vai ser só dos animais, tá bom? Só uma coisa, ele não tá em ordem do mais bem preservado. Tipo, aquele é mais bem preservado que aquele. Só o primeiro lugar. O primeiro lugar é o mais bem preservado de todos. E eu vou falar dos 10 fósseis mais bem preservados. Então já deixa seu like. O fóssil de Ducleósteros geralmente são bem preservados, só que só a parte do crânio, já que eles não tinham essa armadura ou osso, entre aspas, dele em outras partes do corpo. Eles pertencem à ordem dos placodermos, que já foram extintos, e ele viveu no período devoniano e foi extinto nele. Os fósseis dele são assim, mais ou menos fácil de achar, mas também são meio difíceis. O fóssil de Anomalocaris, já que ele não tem uma coluna vertebral, são geralmente só mais ou menos um desenho do animal, como vocês podem ver nessas rochas. Eles são encontrados somente em rochas, em coisas rochosas. O Anomalocaris chegava a 1 metro de comprimento e atingia cerca de 1 metro de comprimento e vivia no período cambriano. Acho que eu já falei que ele tinha 1 metro. E os fósseis dele geralmente são fáceis de achar. Quer dizer, não tão fáceis, mas até que. Os fósseis de trilobitas são os fósseis mais fáceis de se achar. Eles geralmente entregam várias coisas sobre ela, como é meio difícil saber os hábitos alimentares, só que dá pra ver que elas tinham um exoesqueleto, dá pra perceber várias coisas só pelos fósseis dela. Só não dá pra saber os hábitos alimentares e o seu comportamento. As outras coisas a gente sabe. Ela viveu no período cambriano e tinha até 20 centímetros de comprimento. Fósseis de cachalotes são muito raros. Só que um achado no Peru mostrou um crânio de cachalote muito bem preservado, que foi achado lá no Peru. Dá pra ver que os dentes dela são bem grandes, e o crânio é mais ou menos, até que é grande, mas também é meio pequeno, é médio. As cachalotes são golfinhos que vivem nos oceanos de hoje em dia, todos os oceanos. Ela tem 17 metros de comprimento e se alimenta principalmente de lulas. Um dos fósseis mais famosos é o fóssil do Tiranossauro Rex Sui, um Tiranossauro Rex fêmea que foi encontrado nos Estados Unidos. Esse fóssil nos mostra como realmente era a anatomia de um Tiranossauro Rex. Mostra que ele possuía lábios por conta de várias coisas que encontraram no seu crânio. Os braços, não eram na posição que nós vimos em Jurassic Park. Vimos que ele era bem mais robusto do que vemos em filmes. Os dentes eram bem maiores também. A visão dele, nós vimos que ela é binocular, então ele conseguia ver muito melhor com ela. E foi isso. O Tiranossauro Rex viveu nos Estados Unidos e no Canadá, no período Cretáceo, há 65 milhões de anos atrás. Ele tinha 13 metros de comprimento. Fósseis de mosasauro são muito raros, assim como os das cachalotes, pois estão no oceano. No Brasil, é muito mais difícil de achar, com frequência como nos Estados Unidos e na Europa, que encontram fósseis bem mais completos do que aqui no Brasil. Mas os fósseis completos que vemos dos mosasauro mostram que ele é bem diferente do que vemos no filme do Jurassic World. Ele é menor, menos robusto e sua boca não era daquele jeito, né? Só que fósseis também mostram que ele tinha língua bifurcada.
pois ele pertence à família dos lagartos e cobras. O Mosasauro viveu no período Cretáceo. É, no período Cretáceo. Ele atingia no máximo 18 metros de comprimento. Agora saindo da era dos dinossauros e da era dos peixes para a era dos mamíferos. Os fósseis de mamutes são, são até que fáceis. Não tão fáceis, mas até que são. Fósseis de mamute são geralmente bem preservados, mostrando que eles eram bem robustos, grandes, mostrando as suas presas, porque esse negócio que muita gente acha que é chifre que fica entre a tromba, na verdade são dentes, não presas. O mais bem preservado é o do mamute yucca, que era um filhote ainda, que mostra que ele mostra que o fóssil tem pelos, a pele, a gordura, até órgãos internos. Os mamutes eram mamíferos próximos dos elefantes, que atingiam em média 5 metros de altura. Voltando à era dos peixes, entre aspas, vamos falar do mesossauro, uma criatura lá do Permiano. Seus fósseis são relativamente fáceis de achar, principalmente aqui no Brasil. Um fóssil dele achado mostra mais ou menos como ele era. Ele ficou meio preso numa rocha, né, coitado? E dá pra ver várias coisas sobre ele. É, ele era um animal. Eles eram animais carnívoros que habitavam regiões costeiras, se alimentando de crustáceos. Fósseis de estegossauro são medianos fáceis de achar, mas teve um que foi muito completo, que foi o fóssil de estegossauro. Dá para ver que eles eram bem grandes, as placas, as placas, o, os espinhos que ele tinha na cauda, várias coisas, até os dentes dele que nós achamos. É, e esse fóssil foi vendido por 44 milhões de dólares. É muito caro. Quem é que paga 44 milhões de dólares por um fóssil? Eu sei lá. Os estegossauros viveram no período Jurássico, no período Jurássico, e eles tinham até 10 metros de comprimento. Eles eram herbívoros. E chegamos no primeiro lugar, o fóssil mais bem preservado da história da paleontologia. O fóssil de um nodossauro, que, se você não sabe, é um dinossauro que viveu lá no período Jurássico. Ele não era dos maiores, chegava a 4, 3,50 m e pesava em torno de 400 quilos. Já falou 400 toneladas. Ele era um animal herbívoro. Esse é o fóssil, é um dos mais bem preservados da paleontologia, se não o mais. Nesse fóssil, mostra várias partes do seu corpo, como os espinhos que ele tinha, que é a característica de anquilosaurídeos, mostrando a coraça inteira, com quase o corpo inteiro fossilizado, mostrando o crânio e até pedaços de órgãos. Sim, tem órgãos fossilizados nesse dinossauro. Muitas outras coisas que mostraram um comportamento o comportamento desse animal. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Esse vídeo foi dos 10 fósseis mais bem preservados. E esse aqui, o do Nodossauro, é o mais bem preservado de todos.